Segunda-feira a gente tem uma aula aqui. E a gente tem uma aula não só sobre drogas, sobre a doença, que é a dependência química, mas eu digo que é uma aula também de amor. Porque a gente recebe voluntários semanalmente que abrem o coração, que expõem as suas próprias vidas, mas com a intenção de ajudar ao próximo. Isso é maravilhoso. Hoje eu estou recebendo a presença do Otávio, que tem uma história como dependente químico em recuperação há algum tempo, e ele contou pra gente o que é que aconteceu naquela época, contou um pouco também da história da recuperação dele, afirmando que é possível. Luiz Fernando também tem uma história pessoal e particular, que ele já contou aqui com os próprios filhos, mas hoje ele é presidente do Conselho da Federação de Amor Exigente, né? E a gente ainda tem outras histórias. Tem uma história que eu assisti ainda há pouco, e eu vou compartilhar com você que está em casa. Uma história linda. Uma história de alguém que também abriu o coração e que o que mais me chamou a atenção é que ele fala assim: eu pude ser exemplo porque os meus amigos falavam, se ele conseguiu, eu também consigo. Se ele está limpo, eu também posso ficar. E você vai conferir essa história agora. A gente vai conhecer um pouquinho da história dele, que conseguiu se libertar das drogas com a ajuda do Amor Exigente. Hoje é voluntário lá em Assis. Ele está lá no interior de São Paulo. Assis é uma cidade que tem 100 mil habitantes. Ele com certeza tem feito a diferença. João Lúcio, que já usou todos os tipos de drogas, desde maconha, chá de cogumelo a drogas injetáveis. Ninguém acreditava, como eu te disse ainda há pouco, que um dia ele fosse se recuperar. Mas ele conseguiu. A gente tem uma participação incrível nessa grande virada da vida dele, e a gente vai conferir um pouquinho agora dessa história de superação, esse exemplo que é o João Lúcio. Pode rodar. Oi, Cláudia. Hoje eu estou aqui com o João Lúcio, ele que é da cidade de Assis, no interior do estado de São Paulo. Ele está no Amor Exigente há 18 anos e é um dos voluntários lá na cidade dele. João Lúcio, começa contando pra gente como foi que você se envolveu com as drogas, quais tipos de drogas o senhor já usou? Eu comecei muito jovem ainda, né? Naquela época, muito curioso, eu envolvi primeiro com a maconha. Depois foi lança-perfume, enfim, todos os tipos de droga recreativa que achava que ia dar alegria, prazer, eu comecei a usar. Meus pais, coitados, já falecidos, eles eram inocentes na época, né? E naquela época eles confiavam muito em mim, que era um filho inteligente, estudioso, tirava boas notas, aplicado, e dificilmente eles, por não ter informação também sobre o assunto, na época não tinha muita informação, eles nem imaginavam. Eu passei uns 2, 3 anos escondendo, ou eles não queriam mesmo saber, ou eu escondia muito bem escondido. Qual foi o seu pior momento? Teve vários piores momentos, mas acho que o pior momento foi quando morreu meu avô, que eu fui no velório dele muito louco, que tinha também um chá de cogumelo, que meus amigos falaram que era bom, mas a hora que eu cheguei e vi ele no caixão, comecei a dar risada, não parava mais no meio do velório, eu e meus amigos. Aquilo chega a me arrepio de lembrar, né? Já pedi muito perdão sobre isso, me sentia muito mal depois quando eu comecei minha recuperação, mas foi só um dos piores momentos. Foi quando eu fui preso a primeira vez, foi quando eu quase morri, as pessoas, os meus ditos amigos na época me pegaram e deixaram na porta do hospital e não chamaram os enfermeiros. Você estava passando mal por conta das drogas? Por causa de overdose de drogas. Overdose de drogas. Eu tive que ir me arrastando para chegar na recepção do hospital, daí que eles viram que senão eu tinha morrido na porta do hospital. É um dos piores momentos também, mas que mexe mais com a parte física. O que mais me machuca foi quando eu machuquei as pessoas emocionalmente, magoei muitas pessoas. Então, para mim, os piores momentos são esses, né? Quando eu magoei minha mãe, quando eu magoava meus irmãos. Eu era um filho de 8 irmãos, eu era o mais velho, sempre eu judiei muito dos meus irmãos. Então, tudo isso é magoante para mim e são meus piores
minhas piores lembranças. Estava a família toda se mobilizando para poder me salvar, então eles procuravam todo tipo de ajuda. E me levaram para o Amor Exigente. Quando eu cheguei lá, olhei aqueles cartazes, aquelas frases, aqueles, né, nada muda se eu não mudar. E falei, nossa, acho que eu estou salvo. Ergui a mão para o céu e falei, decidi, é isso que eu quero e continuei. Aí começou a fase da minha recuperação, né? Só com o meu exemplo, várias pessoas foram para o meu Amor Exigente que ninguém acreditava. Falei, se o João Lúcio conseguiu, por que eu não posso? Iam lá para ver se, né, se era verdade mesmo, que eu tinha parado, que eu não usava mais drogas. Porque eu era assim, um dependente que em 24 horas, eu não dormia, eu tinha medo de ficar acordado, de dormir e morrer. Manda um recado para quem está em casa. Pode acreditar, quem está usando, com certeza está sofrendo muito, ele quer sair. Às vezes a gente que não consegue ajudá-lo de uma forma efetiva e positiva. Uma hora você consegue, espera que o momento vai chegar, não é de uma hora para outra, às vezes demora, mas vale a pena. Vale a pena, que eu tenho muitos exemplos lá no grupo de Assis, que pessoas levaram outras 2, outras 5, outras 10, mas estão firmes, de pé, com suas vidas produtivas, trabalhando, estudando. Dá certo, é uma doença que a gente pode vencer, sim. Obrigada, João Lúcio. Abriu o coração e contar a sua história. Eu sei que não é simples, como pode parecer para muita gente, mas é transformadora. Obrigada e parabéns pela coragem. Força aí, só por hoje. Certo?